Então, pessoal, agora a gente vai estudar o assunto da atividade 14 do MySpike, que é um assunto que a gente já viu brevemente sobre ele, mas a gente vai se aprofundar mais um pouquinho agora, que é sobre os símbolos utilizados nas equações químicas. O que são as equações químicas? Nós já vimos lá para trás que as equações químicas são nada mais nada menos do que representações do que ocorre nas reações químicas. Então, nas reações químicas, a gente tem uma ou mais substâncias que vão reagir entre elas, formando uma nova substância, certo? E aí, a gente vai representar essa reação por meio de uma equação química. E essa equação química vai permitir que outras pessoas entendam o que está acontecendo naquela reação, o que é que foi utilizado, quais foram as condições em que ocorreu aquela reação e quais foram os resultados dela por meio dessas equações. Então, as equações químicas, elas são tipo uma linguagem universal das reações químicas e por isso elas também possuem símbolos próprios, certo? São símbolos que na hora que a pessoa ver aquele símbolo naquela equação, ela vai saber o que foi que aconteceu. E é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai ver quais são esses símbolos, certo? Para a gente poder compreender melhor as reações das equações químicas, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos para o básico de uma equação química. Pessoal, em toda reação, a gente, como eu já falei, a gente vai ter substâncias que vão reagir formando novas substâncias. Então, as substâncias que reagem entre elas para formar novas substâncias, nós damos o nome de reagente. E as substâncias que são formadas a partir da reação, elas recebem o nome de produto. Na equação química, elas são representadas dessa maneira aqui, certo? Aqui é uma equação química e a gente sempre vai ter uma setinha. A setinha vai apontar para o produto da reação. Então, tudo que estiver antes da setinha, a gente chama de reagente. E o que estiver depois da setinha, a gente chama de produto. Algumas vezes, vocês estão vendo que essa setinha aqui, ela tem apenas uma pontinha aqui que está apontando para o produto. Algumas vezes vai acontecer de reações químicas ter a outra pontinha aqui, que significa que aquela reação ela é reversível, ou seja, ela pode tanto aqueles reagentes podem reagir para formar o produto, como aquele produto pode se tornar reagente e virar novamente aquilo que a gente tinha antes. Agora vamos ver quais são os outros símbolos que a gente pode utilizar nas equações químicas. Pessoal, essa setinha aqui, em cima dela geralmente vem alguns símbolos, e esses símbolos querem dizer que são condições essenciais para que aquela reação aconteça. É necessário que aquela condição esteja presente para que a reação de fato aconteça. Quais são esses símbolos? Quando tiver tipo um triângulozinho sobre essa setinha, quer dizer que aquela reação química necessitou de calor. Os reagentes precisaram ser aquecidos para que ocorresse a reação química e assim obtivéssemos o produto. Quando tiver esse aquezinho aqui, quer dizer aquoso, sobre a setinha, quer dizer que os reagentes tiveram que ser misturados com água. Quando tiver o CAT aqui, CAT, ele quer dizer um catalisador. Ou seja, quando tiver o CAT aqui em cima, quer dizer que a gente precisou utilizar um catalisador para que aquela reação acontecesse. E o que é um catalisador? O catalisador é nada mais nada menos do que uma substância que a gente utiliza para acelerar a reação. Porque existem algumas reações químicas que demoram bastante para acontecer. E aí a gente utiliza um catalisador para que elas ocorram de uma forma mais rápida, certo? Quando tiver esse símbolozinho aqui, que você já deve conhecer, é o lambda, ele indica energia luminosa, ou seja, precisou da presença de luz para que aquela reação acontecesse. Um exemplo disso, por exemplo, é a fotossíntese. A fotossíntese, a gente precisa de luz para que ela ocorra. Então, geralmente, sobre a setinha, a gente tem esse símbolozinho aqui, tá certo? Agora, vamos para outros símbolos. Nas substâncias que compõem a reação química, elas possuem estados físicos. A gente já viu alguma coisa sobre os estados físicos. E esses estados físicos, eles também precisam estar representados. Quais são as representações desses estados físicos? Entre parênteses, o S, sólido. Entre parênteses, o L, líquido. Entre parênteses, o G, gasoso.
E se tiver diferença aqui, quer dizer que aquela substância estava misturada a cor, ela estava misturada com água. Outro detalhe, pessoal, do lado da substância, a gente também pode ter esses dois símbolos aqui, ó, que é uma setinha na diagonal. Ele representa o desprendimento de gás, então aquela substância liberou gás. Se estiver a setinha apontando para baixo, quer dizer a precipitação de um sólido, ou seja, se formou, depois da reação ali ocorreu a precipitação de um sólido, se formou um sólido no fundo do recipiente, digamos assim. Agora vamos ver alguns exemplos de equações químicas para a gente ver esses símbolozinhos aqui, tá certo? Agora, pessoal, nós vamos ver alguns exemplos de equações químicas para a gente poder tentar compreender o que está acontecendo nelas, tá certo? Aqui nessa primeira equação, nós temos um reagente apenas que está reagindo e se transformando em dois produtos diferentes, tá certo? Então, antes da setinha, a gente tem um reagente, que nesse caso aqui é o clorato de potássio, e após a reação, nós temos a formação de dois produtos, que é o cloreto de potássio e o gás oxigênio, tá certo? E como foi que ocorreu essa reação? Vocês estão vendo aqui que aqui em cima da setinha eu tenho aquele triângulozinho, que significa o quê? Calor. Então, isso significa que o clorato de potássio só reagiu se transformando em cloreto de potássio e gás oxigênio após ele ser aquecido. Então, para que essa reação acontecesse, foi necessário fornecer calor, ou seja, aquecer o reagente para só então ocorrer a formação dos produtos, ok? Agora vamos para essa segunda aqui. Nessa segunda reação eu tenho o peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada, se transformando em água e gás oxigênio. Para ocorrer essa reação aqui, vocês estão vendo que em cima da setinha a gente tem o lambda. E o lambda significa o quê? Luz. Então, para que o peróxido de hidrogênio se transforme em água e oxigênio, ele precisa estar na presença de luz. Se houver luz, o peróxido de hidrogênio se transforma em dois novos produtos, água e oxigênio. Por isso que a água oxigenada, quando a gente vai comprar, você percebe lá que na embalagem dela, ela é escura ou então opaca, que é para não permitir que a luz entre, porque se a luz entrar, a água oxigenada vai se transformar em água e gás oxigênio, tá certo? Já nessa terceira equação aqui, eu coloquei apenas para que vocês visualizem a representação dos estados físicos das substâncias que estão compondo ela. Por exemplo, aqui a gente tem o carbono, que está no estado sólido, o Szinho de sólido. A gente tem o gás oxigênio, que está o quê? No estado gasoso, olha o Gzinho entre parênteses. E a gente tem o dióxido de carbono, que está também no estado gasoso, olha aqui, o Gzinho, tá certo? Então, pessoal, a simbologia das equações químicas, elas são bem simples, você só precisa estar atento a elas, que você vai perceber elas facilmente. Boa atividade, façam tudo com atenção e qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem no privado, certo?